Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio do nosso podcast Brasil. Hoje vamos falar sobre um dos períodos mais marcantes da história colonial do Brasil, a Guerra de Emboabas. Entre 1707 e 1709, nas terras de Minas Gerais, paulistas e forasteiros travaram uma disputa sangrenta pela posse do ouro recém-descoberto. No final do século XVII, as notícias da descoberta do ouro na região de Minas Gerais se espalharam rapidamente. As minas atraíram milhares de pessoas, vindas de diferentes de colônias e também de Portugal. Os primeiros a explorar essas terras foram os bandeirantes paulistas. Eles acreditavam que tinham direito exclusivo sobre o ouro, já que foram os responsáveis por encontrar as jazidas. Mas não demorou muito para que outros colonos, vindos da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e até diretamente de Portugal, chegassem em busca das mesmas riquezas. Esses forasteiros ficaram conhecidos como emboabas, uma palavra de origem indígena usada de forma pejorativa para se referir a quem vinha de fora. Como era de se esperar, a convivência entre paulistas e emboabas não foi nada pacífica. De um lado, os paulistas defendiam que tinham direitos exclusivos sobre Minas, do outro, os emboabas afirmaram que o ouro pertencia à coroa portuguesa e por isso todos poderiam ter extrolado. As discussões rapidamente transformam em violentas, pequena briga se espalha pelas vilas mineradoras até que organiza os verdadeiros exércitos de cada lado. O episódio mais marcante dessa guerra foi o Copão de Traição em 1708. Os paulistas, confiando em uma negociação, foram emboscados pelos emboabas. O resultado foi um massacre, centenas de paulistas mortos em um só ataque. Esse episódio deixou claro que a rivalidade já havia ultrapassado qualquer possibilidade de acordo pacífico. E onde estava Portugal em meio a isso tudo? A coroa portuguesa observava o conflito com muita atenção. Afinal, o que estava em jogo não era apenas a disputa entre colonos, mas a imensa riqueza que o ouro representava. Aproveitando-se da rivalidade, Portugal reforçou sua presença na região. Criou a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, aumentou a fiscalização sobre a exploração e estabeleceu o quinto do ouro. 20% de toda a produção deveria ir diretamente para os cofres da metrópole. Ou seja, enquanto paulista e emboabas brigavam por si, a coroa portuguesa consolidava ainda mais em seu poder sobre a colônia. No final da guerra, a vitória ficou com os emboabas. Os paulistas perderam a exclusividade da exploração do ouro e, em muitos casos, tiveram que retirar da região. A partir daí, as minas passaram a ser ocupadas por uma população muito mais diversificada, formada por portugueses e colonos de diferentes partes do Brasil. A coroa portuguesa, por vez, saiu fortalecida. Conseguiu controlar a melhor produção auriféria, aumentar a arrecadação do imposto e consolidar a região de Minas como o coração econômico da colônia do século XVIII. A Guerra dos Emboabas, portanto, não foi apenas um conflito local. Ela mostrou como a riqueza do ouro podia gerar divisões profundas. E, ao mesmo tempo, como a coroa sabia usar essas disputas em benefícios próprios. A Guerra dos Emboabas é um exemplo claro de como o Brasil colonial foi marcado por tensões, rivalidade e interesses econômicos.
Foi um conflito que deixou mortos, trouxe mudanças políticas e redefiniu a forma como as minas seriam exploradas dali em diante. Mais do que uma simples disputa entre paulistas e amoabas. Essa guerra mostra como, desde cedo, o poder e a riqueza no Brasil estava ligado ao controle de Portugal. E você já conhecia essa parte da nossa história? O que acha que esse conflito revela sobre a sociedade colonial e suas disputas internas? No coração das minas, o ouro brilhava como promessa de riqueza e poder, mas onde há ouro, há também ambição. E a ambição logo se transformou em uma rivalidade. De um lado, os paulistas, primeiros descobridores das jazidas, de outro lado, os forasteiros, chamados emboabas, que chegavam em busca da mesma fortuna. O que começou como disputa por terras e direitos virou guerra, uma guerra marcante por sangue, traição e morte. Entre 1707 e 1709, a luta pelo ouro deixou feridas profundas na história do Brasil, feridas que lembram até hoje o preço da cobiça humana.